Na aula de hoje eu gostaria de falar daquilo que Foucault vai chamar de poder pastoral. O que é esse tal de poder? Bom, então em primeiro lugar, se você quiser ler, né, Ditos e Escritos, volume 6, tem um escrito de Foucault chamado Omnes et Singulatim, seria traduzindo do latim, seria mais ou menos todos e cada um. E nesse texto, o Foucault vai dizer que surge com os hebreus algo que a gente pode chamar de poder pastoral, que é diferente do como o poder se exercia, então, entre os gregos, por exemplo, né? A gente tem toda a política grega, democracia, invenção, como é que funcionavam as coisas, né? A gente está falando lá do passado, a gente está falando dessa invenção, dessas várias maneiras de governar os homens, os seres humanos, e Foucault está pensando, então, lá no passado, né, que ele vai dizer que os gregos pensavam o poder de uma maneira diferente da qual os hebreus começaram a pensar de outra maneira. Então vamos citar Foucault. A ideia de que a divindade, o rei ou o chefe é um pastor seguido por um rebanho de ovelhas não era familiar aos gregos e aos romanos. Eu sempre lembro dos gregos, eu esqueço um pouco de citar os romanos, mas então para Foucault, os gregos e os romanos não estavam familiarizados com a ideia de rebanho, com a ideia de que o governado era uma ovelha de um pastor. É esse tipo de poder que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui a partir da visão de Foucault, para na outra aula, que a gente vai continuar falando de poder pastoral, a gente entender um pouco o que é isso e por que ele é importante para as aulas que vêm. Então, a primeira característica central do poder pastoral, ele é um poder que se exerce sobre um rebanho. Ao que se contrapõe esse conceito de rebanho? Se contrapõe ao conceito de território. Para os gregos e romanos que acreditavam em Deus, etc., o poder se exercia sobre um território. Os deuses eram territoriais. Você estava sob o domínio desse Deus na medida que você estava nesse território. Até se pegar a Mesopotâmia também, né? Então, deuses da agricultura, são deuses de territórios. E surge então, na verdade, um deus e também um pastor que, na verdade, organiza um rebanho, onde quer que eles estejam, né? Até a própria ideia de judeus, você é judeu, independente de onde você está, o judeu se considera um povo, né? Não interessa se você é brasileiro, se você é canadense, você é um judeu. Existe uma comunidade, existe uma congregação entre esses indivíduos que compartilham essas características. Segunda característica desse poder pastoral, a função do pastor é conduzir esse rebanho. Sem o pastor, o rebanho se dispersa. Então existe uma função muito importante para o pastor, que é conduzir, que é organizar, que é fazer com que esse rebanho não se perca. Foucault vai dizer que para os gregos e romanos antigos a cidade poderia funcionar sem o legislador, poderia funcionar algum tempo que o líder fique longe, né? O próprio Ulisses, quando fica 20 anos fora para a Guerra de Troia, ele não colocam alguém no lugar dele. Terceira característica, e essa é muito importante, o pastor busca a salvação do rebanho. Ele está ali para o bem do rebanho, ele está ali para buscar a sua salvação. Existe uma benevolência constante desse pastor que quer o bem desses indivíduos, que quer não só que os indivíduos se dê bem na terra, na verdade isso é até menos importante, mas quer que ele se dê bem lá no outro mundo. É uma salvação que se dá em outro mundo. E por último, o próprio poder do pastor, ele é um dever. Em nome dessa salvação, ele tem uma missão. Para os gregos, o Foucault vai dizer que era glorioso ser um governante. Você poderia ganhar a imortalidade, né? Você ganhava muito com isso. Não era tão supostamente altruísta como o poder desse pastor, que tinha uma missão. Não é bem altruísta, né? Ele tinha uma missão, ele tinha um dever. O dever de conduzir um rebanho. E é interessante, tá, gente, que Foucault não faz muito juízo de valor, ele está realmente só descrevendo o poder pastoral, até porque, depois a gente vai ver com calma, mas o poder pastoral ele vai se extinguir, tá? Não é bem assim. E teve uma característica muito importante e bastante complexa, eu diria. O poder pastoral, ele é simultaneamente individualizante e totalizante. Vamos citar Foucault. O pastor devia assumir a responsabilidade pelo destino do rebanho na sua totalidade e por toda ovelha em particular.
ou seja, na totalidade e em cada ovelha em particular. Mais uma vez, omnes e singulatim. O poder pastoral, ele é totalizante e individualizante. Ele cuida de uma totalidade, ele se preocupa com essa totalidade, mas ele cuida também de cada indivíduo singularmente. Até saindo um pouco desse texto, indo para segurança, território e população, a gente vai ter uma citação interessante. O pastor conta as ovelhas, conta de manhã, na hora de levá-las à campina, contas à noite, para saber se estão todas ali, e cuida delas uma a uma. Ele faz tudo pela totalidade do rebanho, mas faz tudo também por cada uma das ovelhas do rebanho. Isso é muito importante para a gente pensar o poder mais para frente. Surge um mecanismo muito interessante que Foucault vai chamar de instância da obediência pura. O que significa instância da obediência pura? Um termo interessante aí, mas meio complexo, né? Pensa assim, obediência pela obediência. Você, enquanto rebanho, obedece o pastor. Você não precisa ser convencido, você não precisa ter uma lei que te diga para obedecer, você nem deveria argumentar, na verdade. A ideia de argumentar já é certa desobediência. É uma virtude ser obediente. Para Foucault, isso é extremamente novo na história da humanidade. Vai surgir então nesse contexto hebraico, nesse contexto de poder pastoral, nesse contexto de pastor e rebanho, a ideia de que a obediência é uma virtude, instância da obediência pura. Para Foucault isso não faria sentido para os gregos e romanos antigos. Eu não sei se eu entendo o suficiente dos gregos e romanos para fazer juízo de valor eu mesmo, tá? Eu tô falando de Foucault e a visão que ele tem da antiguidade, tanto dos gregos e romanos quanto dos hebreus, tá? Ele vai dizer que tem um paradoxo em tudo isso. Vamos tentar entender com uma citação. De todas as civilizações, a do ocidente cristão foi sem dúvida ao mesmo tempo a mais criativa, a mais conquistadora, a mais arrogante e sem dúvida uma das mais sangrentas. Continua. O homem ocidental aprendeu durante milênios o que nenhum grego sem dúvida jamais teria aceitado admitir. Aprendeu durante milênios a se considerar uma ovelha entre as ovelhas. Durante milênios, ele aprendeu a pedir sua salvação a um pastor que se sacrifica por ele. Se ao escrever o poder pastoral ele não faz muito juízo de valor, aqui ele está se posicionando de maneira bastante enfática, né? A civilização mais conquistadora, arrogante e sangrenta. Olha o paradoxo. Ao mesmo tempo em que a obediência vira uma virtude, ao mesmo tempo que o ser humano passa a se considerar um rebanho que deve obedecer, a gente tem a civilização mais conquistadora, arrogante e sangrenta. Isso é um paradoxo, né? A ideia de até pegar o próprio cristianismo, então, na ideia de pregar a paz, dar a outra face e, no entanto, surgir um tipo de poder que é extremamente sangrento e violento. E se você vive no Brasil de hoje e acha isso um pouco, como é que eu vou dizer, atual, é porque é muito atual mesmo, né? Não quero generalizar aqui em momento algum, porque tem muitos cristãos bastante pacíficos por aí, mas eu conheço bastante pessoas que dizem seguir aquele cara que diz que se você leva um tapa deve dar outra face e que acham, que pregam violência e até de maneira bastante sádica, eu diria, né? Elogiam torturadores, dizem que ditadura militar matou pouco e mais uma série de coisas. Então, já em Foucault, muito antes disso, Foucault já está dizendo, olha, existe um elo aí entre essa ideia de pastor e rebanho e violência, sangue, muito sangue. Se a gente pegar esse poder pastoral que depois vai ter outra face que a gente vai ver mais pra frente, né? Mas pega as duas guerras mundiais do século XX, né? É coisa mais sangrenta que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas, que foi repleta de nações cristãs ali no meio, né? Mandando os seres humanos pra uma carnificina. Mas esse poder pastoral que a gente está descrevendo, ele não foi triunfante, tá? Ele vai ser de certa forma, reformulado na modernidade. O que a gente precisa ressaltar ele propicia uma intervenção permanente na conduta cotidiana dos indivíduos. Cabe ao pastor produzir verdade sobre os indivíduos, tanto quando ele ensina as escrituras, os mandamentos de Deus, mas quando ele exige que o indivíduo fale sobre si mesmo. É preciso que o pastor saiba o que se passa na alma e no coração dos seus seguidores. Surge então o conceito de confissão. A verdade é um dever do indivíduo. O indivíduo tem um dever de dizer a verdade sobre si mesmo.
Ele precisa se confessar. Vamos citar Foucault. Cada cristão deve se sondar para verificar quem ele é, o que se passa em seu próprio interior, as faltas cometidas, as tentações às quais ele se expôs. E além disso, cada um deve dizer essas coisas a outros, testemunhando assim contra ele próprio. Bom, se você já pensou em a obrigação que alguém tem, por exemplo, de sair do armário, né? A sua sexualidade precisa ser confessada. Você precisa confessar aos outros, às vezes até com certa vergonha, que você esconde algo que precisaria ser escondido porque é pecado. Mas nem precisa sair do armário, né? Você precisa estar, de certa forma, culpado pela sua sexualidade em algum contexto. Você precisa se confessar também os seus desejos proibidos. Você tem uma obrigação de verdade para com os outros, uma obrigação de verdade para com o pastor, uma obrigação de verdade para aquela pessoa que tem uma obrigação de te conduzir. Então, a grande novidade desse poder pastoral é a ideia de um poder que tem o objetivo de governar os homens na sua vida cotidiana, em cada nuance, em cada momento. O pensamento dos homens deve ser passível de ser governado. E o objetivo dessa governabilidade não é os homens de um território, os seres humanos de um território, de um lugar, de uma aldeia, mas toda a humanidade. A própria ideia, né, de evangelizar, a própria ideia de converter as pessoas está presente nesse poder pastoral. A humanidade inteira tem que ser assimilada nesse poder que quer que o indivíduo diga a verdade sobre si mesmo, que ele seja conduzido por um pastor em nome de uma outra vida. Aqui Foucault até tem bastante influência de Nietzsche, como eu já falei na primeira aula. Foucault é um nietzschiano, né? Nietzsche faz uma certa crítica ao cristianismo. Foucault na verdade está tentando entender uma tecnologia de poder que existe com o poder pastoral, mas a gente vai ter outra aula sobre poder pastoral para entender isso melhor, e depois vai ter aula sobre poder disciplinar e biopolítica, que são derivados do poder pastoral. Então vamos com calma, e é isso.